Olá, queridos, boa tarde, seja muito bem-vindo à nossa live Fé e Esperança, esse momento na sua tarde, no seu dia, né? Se de repente você está escutando em um outro momento, em uma outra ocasião, eu creio que eu e você vamos receber uma palavra da parte do Senhor, que vai nos trazer instrução, refrigério, consolo, exortação e salvação. Então, para você que está nos acompanhando pela TV, você pode acessar o link dessa live, né, transmitida também pelo YouTube através do canal Verbo Mossoró. E você vai ter acesso a esse conteúdo. Pode também compartilhar nos seus grupos, nos seus status. E eu quero te pedir para que você deixe aí o seu cumprimento, o seu boa tarde, a sua contribuição, né, a respeito desse tema. Nós vamos falar sobre pacificadores. Vou inicialmente ler um texto com você lá em Mateus, né, o conhecido Sermão do Monte, uma passagem, né, um versículo do Sermão do Monte, um sermão que o próprio Jesus pregou, né, as bem-aventuranças. Então, deixa aí o seu comentário, que até o final da live eu vou falar com você e ler o seu comentário. Chega que travou aqui o meu agora, para que eu possa te acompanhar e ver o que você falou também. Você vê você escuta o que eu falo e eu vejo o que você também falou. Então, lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 9, a partir do versículo 1, né, a gente vê o texto descrevendo que Jesus se aproximou, né, e ele começa a partir do versículo 3 falando aqueles que serão bem-aventurados, né, aqueles que são bem-aventurados. E no versículo 9 diz o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, pacificador não é somente aquele que evita o conflito, não é somente aquele que se regula, né, se estabiliza para manter-se numa situação de tranquilidade, de paz, de equilíbrio emocional. Uma das versões de um significado comum da nossa língua materna diz que é alguém que ativamente, eu achei bem interessante essa definição, alguém que ativamente constrói pontes, promovendo a reconciliação e a restauração de relacionamentos, né? Alguém que tem uma postura ativa para promover, né, a paz, para promover a bênção, né, na vida de alguém inspirado por Deus para trazer um bom conselho, uma boa instrução. Bem interessante, né, que muito de Provérbios vai falar sobre a língua, né? Então, lá em Provérbios 15 diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, alguém, né, nós que somos filhos de Deus, nós fomos chamados a viver, né, numa postura e no entendimento de sermos pacificadores. Isso vai incluir, como a gente viu aqui no significado, uma postura de mantermos a paz, né? A palavra também fala sobre mantermos a paz no que depender de nós com todos. E muito disso a gente vai fazer de forma ativa, quer seja algo em uma situação que algo venha contra nós ou algo venha contra uma outra pessoa. Então, alguém que é chamado a ser pacificador, e se você é um discípulo de Cristo e você quer viver a imagem, né, daquilo que Jesus vivia, é alguém que vai se esforçar para estabelecer a paz, a bênção, a reconciliação, que vai construir algo, né, e muito disso vai ser com o falar. Como a gente viu aqui em Provérbios, sobre
essa postura pacificadora é sobre muitas vezes calar, né, quando você é ofendido, não por um entendimento de ser alguém passivo, mas alguém que é pacificador está comprometido em manter a paz. É alguém que está comprometido em fazer com que aquele ambiente, né, aqueles relacionamentos, as circunstâncias, elas possam estar bem estabelecidas para receber o agir e a manifestação de Deus. Deus não se move, Deus não consegue intervir, amados, aonde existe um ambiente de contenda, um ambiente onde não há unidade. Então, o pacificador é aquele que vai trabalhar ativamente, vai se mover, vai orar, vai ter uma palavra inspirada para que as bênçãos de Deus, elas não fiquem impedidas de serem manifestas, né? Deus nos abençoou, nós sabemos que pela palavra nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos, mas atitudes, palavras, decisões, elas podem impedir o fluir de Deus na nossa vida, na vida de pessoas. Então, se você é um filho de Deus, se você é alguém que quer estabelecer a vontade e a bênção de Deus na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor, você é aquele que precisa ter, né, na sua mente e na sua boca e no seu coração um conselho de paz, uma instrução que vai estabelecer a paz, uma instrução que muitas vezes quando a gente vê aqui o texto, né, de Provérbios, a resposta branda desvia o furor. Nós pensamos muitas vezes só algo que é feito contra nós e a nossa resposta ela vai ser branda. Mas muitas vezes podemos estar numa situação em que alguém está ofendido com outra pessoa, alguém que está ferido por uma circunstância. E cabe a nós, né, não anular a dor, não anular a ofensa, né, daquela pessoa que, de fato, muitas vezes ela foi lesada, mas trazer uma instrução e uma palavra de bondade, uma instrução de bondade. E estabelecer a paz no coração daquela pessoa, né? Às vezes a paz que nós vamos promover não é necessariamente uma instrução que a pessoa vai restabelecer o relacionamento, né? Obviamente nós devemos fazer isso, mas muitas vezes a instrução vai ser um espírito de conselho sobre as nossas vidas para estabelecer a paz no coração daquela pessoa. Ainda que ela seja injustiçada, ainda que ela seja, né, de alguma forma, ela esteja de alguma forma ofendida, a instrução de bondade, a instrução de paz vai ser para estabelecer, né, a paz no coração daquela pessoa, né, ajudá-la a acalmar as suas emoções, os seus sentimentos e fazer com que ela não esteja impedida, né, amargurada, não esteja impedida de receber a bênção do Senhor. É bem interessante uma experiência que a gente vê lá em 2 Reis. Eu quero ler algumas passagens de todo esse relato que ele vai trazer, né, o relato bíblico, a história bíblica de Naamã, que era um general, um comandante, né, do exército do rei da Síria. E esse homem era um homem conquistador, um homem de grandes feitos, mas ele tinha uma condição de enfermidade, lepra. E a lepra, ela, nesse contexto principalmente, ela não era só uma condição de enfermidade em si, ela também trazia, né, uma conotação de indignidade. Então, para alguém em uma posição de autoridade, alguém que é visto como um herói de guerra, ter esse tipo de enfermidade não só fragilizava o seu corpo, né, por conta da severidade da enfermidade, mas também trazia problemas, trazia, né, questões também da sua imagem diante do povo. E é interessante que o texto diz que uma menina, né, de Israel, o povo que tinha aliança com Deus, ela foi levada cativa, ou seja, ela era uma escrava para a casa de Naamã. E ela disse à senhora dela,
no versículo 2, no versículo 3. Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então, essa menina que estava numa condição, né, não era uma condição tão favorável. Mas aqueles que estão comprometidos, né, a serem genuínos pacificadores, né, as genuínas pessoas que estão comprometidas com uma instrução de bondade, uma instrução para que as pessoas sejam abençoadas e que a vontade de Deus seja estabelecida, né, elas não estão atentas às circunstâncias, se elas são favoráveis ou não. E o texto continua dizendo, né, não dá os detalhes, mas Naamã, ele recebeu, muito provavelmente, essa instrução da parte da esposa dele, porque a menina falou à esposa, e se dirigiu ao rei para que ele tivesse uma carta para chegar ao rei de Israel, né, que ele estava a serviço do rei da Síria. E no desenrolar da história, nós vemos que ele entrega essa carta, o rei de Israel fica desesperado, rasga suas vestes, e o profeta entra em contato, né, parafraseando, entra em contato com o rei e decide atender, né, aí Naamã. E no versículo 10 diz assim: então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Rio Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava que ele sairia ter comigo, pôr-se de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Então, nós vemos aqui que Naamã foi com uma expectativa de estar diante do homem de Deus, né, do profeta de Deus Eliseu, para receber a sua cura com uma postura semelhante, né, com uma resposta, com um trato semelhante ao que ele esperaria por conta do seu título. Ele era um homem importante na sua nação, né? Ele recebeu uma recomendação da carta do rei da nação. E ele esperava que a instrução do profeta, né? Ele disse, ele pensava que esse profeta ia invocar o nome de Deus, ia impor as mãos no lugar da lepra. Então, ele tinha uma expectativa formada de que aquele profeta iria se mover de acordo, né, muito provavelmente, com a patente dele. Mas o profeta, ele manda só um mensageiro, o profeta não vai até Naamã. E o texto diz que ele ficou indignado por conta da instrução e da forma que a instrução chegou até a vida dele. O texto continua falando, né, no versículo 12, vai falar novamente que ele estava indignado. E o versículo 13 diz o seguinte: chegaram-se a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então, nós vemos novamente aqui sobre a vida de Naamã, alguém, né, aqui são oficiais, pessoas que têm uma instrução de bondade, uma instrução pacificadora. Então, esse homem ficou indignado, porque a expectativa dele é que ele fosse recebido com pompas. Né? Não diz expressamente isso, mas pelo que ele mesmo fala, da expectativa que ele tinha, que receberia essa cura, da forma que seria recebido, isso traz o entendimento que ele estava com uma expectativa diferente. E se não fosse esses homens, né, com uma instrução de paz, com a instrução de bondade sobre a vida dele, esse homem não teria recebido a cura. O texto vai continuar dizendo que ele seguiu a instrução do profeta, né? A situação foi apaziguada, porque ele estava indignado, e o texto fala 2 vezes isso. Ele decidiu seguir a instrução do profeta, recebeu o conselho daqueles homens, né? Eles disseram: se fosse algo difícil, o senhor não ia fazer? Já que o senhor veio até aqui para receber a sua cura, o senhor não faria se fosse difícil? Então, obedeça.
E esse homem, ele foi obediente e ele recebeu a cura. O texto diz que a sua carne foi restaurada como que de uma criança. Então, amados, veja como, né, existem outros textos também que a gente não vai conseguir ver. Tem a história de Abigail, né, que era uma mulher que Davi, o texto você pode ler lá em 1 Samuel, no capítulo 25. Mas Davi, juntamente com o seu exército, né, digamos assim, ele havia amparado os servos do esposo de Abigail, Nabal. E em um dado momento, com a expectativa de também ser acolhido, Davi manda uma mensagem, manda um mensageiro até Nabal, né, solicitando um suporte, um auxílio, né, suprimento, uma vez que ele tinha sido favorável também com os servos de Nabal. E Nabal teve uma resposta, né? O texto diz que Nabal era um homem mau, iníquo, era um homem, né, louco, influenciado pelo maligno. E ele respondeu, né, de uma forma bastante displicente. Né? Ele, parafraseando, ele disse, eu não vou ajudar, não. Nem sei quem é essa pessoa, nem sei quem é Davi, nem sei se esses servos, eles realmente estão falando a verdade. E diz que ele desprezou aquela solicitação de Davi, né, e que foi rude, grosseiro, enfim. E quando Davi recebeu a mensagem de volta da postura e do comportamento daquele homem, Davi irou-se. Davi era um homem de guerra e declarou que iria, né, vingar-se daquele homem, iria responder da forma que ele respondeu. O texto fala, né, que o primeiro contato de Davi, ele foi respeitoso, né, tem toda a pompa, né, de dar comunicação, de que ele foi educado, foi cortês, foi gentil, foi respeitoso, mas com a resposta negativa, Davi também, né, como homem de guerra, ele decretou que iria, né, exterminar não só aquele homem, mas também aqueles que estivessem a serviço dele. E Abigail, a esposa de Nabal, né, recebeu a comunicação do servo, de um dos servos de Nabal. E essa mulher interviu com uma postura e com uma mensagem pacificadora. O texto diz que Abigail vai até Davi, né, lhe oferece mantimento e pede perdão pela postura do esposo dela, né, trazendo que ele era um homem louco, ele era um homem que não tinha sabedoria. E no frigir dos ovos, né, no final daquela história, Davi, né, reconhece a sabedoria daquela mulher e também no final ele agradece a Deus porque houve ali uma intervenção divina através da vida de Abigail, dessa postura de sabedoria, né, com uma mensagem pacificadora, com uma mensagem, com a instrução de bondade, e vidas foram preservadas. Né? Davi entendeu que ali naquela ira, algo grave poderia acontecer. Mas através da intervenção de uma mulher sábia, bondosa e com uma instrução de paz, houve, né, o livramento de uma grande matança. Então, amados, lá em Colossenses, eu quero ler para finalizar, Colossenses 4, a partir do versículo 6. Diz o seguinte: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, muitas vezes, nós adotamos, né, assim, um modus operandi padrão, em que a gente quer responder às pessoas, né, de uma certa forma, em nome da verdade, em nome da veracidade dos fatos, né, e não que a gente vá defender aquilo que é mal, mas a gente precisa ponderar para responder a cada um. Acho interessante que o texto diz, né, responder
a cada um, saber como responder a cada um. Isso nos diz que cada pessoa recebe uma instrução, cada pessoa recebe uma mensagem de uma forma diferente. Então, às vezes, a gente pensa que ser pacificador é só chegar lá e falar a verdade a todo custo. Mas as Escrituras não falam sobre isso, né? Alguns até em nome, né, de aplicação de um texto em que Jesus muitas vezes foi duro com os fariseus e que precisa a todo custo, né, falar a verdade, e que todos precisam ouvir a verdade. Mas a verdade deve ser dita em amor. E às vezes em que nós vemos Jesus sendo severo em algumas colocações, aquele povo, aquele público precisava daquele tipo de resposta. É interessante também que o apóstolo Paulo aconselha, né, a Timóteo a forma como ele deve se portar a cada público. Ele fala, dá instruções, né, de como Timóteo, como um jovem pastor, ele deve se reportar às moças, às jovens, né, como irmãs, às senhoras, como mães. Então, amados, não é sábio e não é da vontade de Deus que a gente tenha um tipo de resposta e de palavra a custo, entre aspas, de uma verdade que a gente acha que está defendendo, sem observar a situação. O fim de toda essa situação que nós somos chamados a intervir é para promover a paz, a verdade, em paz, em amor. Então, eu e você somos chamados a ser interventores de situações com uma instrução de bondade. Como a gente viu, um homem recebeu a sua cura, um milagre. Não existia cura natural, né, pela medicina, no tempo de Naamã. Homens receberam livramento de morte por conta de alguém que se dispôs a agir em sabedoria. Aí você pode pensar, irmão, mas eu sou um pouco... não tenho essa sabedoria. Eu falo o que vem na telha, né, como a gente entende. Eu sou impossível, eu falo aquilo que eu não devo. Mas a palavra também fala, amados. A mesma palavra que nos chama a ser pacificadores, mesmo aqueles que têm um temperamento mais forte, que são mais impulsivos, existe uma instrução em que nós podemos pedir sabedoria a Deus. Então, muitas vezes a gente quer, como eu disse, adotar uma regra padrão para responder e agir em todas as circunstâncias. Mas um verdadeiro pacificador é alguém instruído por Deus para falar e fazer aquilo que a ocasião pede. Porque a cada pessoa diferente, pode existir uma direção diferente de resposta. Não é que o conselho da parte de Deus, ele mude. Não é que a palavra mude. A palavra de Deus, ela é imutável. Mas a forma que a palavra é falada, a colocação da instrução, ela pode ser inspirada e ela vai atingir o coração de pessoas. Existe o conselho, que ele é sábio e que ele tem o objetivo, de trazer uma instrução para a pessoa, mas uma palavra inspirada por Deus, uma palavra carregada do conselho de paz e do entendimento, de que nós somos promotores da paz, de uma forma ativa, pode mudar situações na vida de pessoas. Nós podemos ser instrumentos de Deus para que pessoas, para que relacionamentos sejam preservados, para que pessoas tenham seu coração, acolhido, aquecido, para que pessoas não se deixem ser levadas e afundadas em uma condição de ofensa, para que pessoas recebam da parte de Deus aquilo que Deus tem para elas. Muitas pessoas às vezes deixam de receber de Deus, como a gente viu aqui em Naamã, porque tem uma expectativa, Deus tem que fazer assim para me alcançar. Como esse homem diz, não, o profeta, veja bem, ele queria ser curado.
Ele saiu com a expectativa de ser curado, mas ele projetou a forma que o profeta ia se mover. Ele diz, né, eu pensava que ele vinha até mim, levantaria a mão, faria um anúncio do Deus poderoso e imporia as mãos sobre mim. Mas, amados, Deus não tem compromisso de fazer as coisas como nós queremos, no formato, no rótulo. A palavra diz que o próprio Deus dizendo, né? É uma fala de Deus. Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E às vezes a gente quer que não só o fim, mas o meio também seja da forma que nós projetamos na nossa mente. E nem sempre é, e muitas vezes não é. Não vem a resposta, a intervenção talvez não venha da forma que você está esperando. Mas o que nós precisamos ter em mente é que Deus vai responder. Deus vai agir. E não importa a forma, não importa o meio, mas Deus, na sua multiforme graça, nos alcança e intervém nas nossas vidas. Ainda que o meio, o caminho, não seja da forma que a gente esperou, da forma que a gente projetou, que a gente sonhou, mas esteja próximo de pessoas sábias, esteja próximo de pessoas pacificadoras. No exemplo na história de Davi, nós vemos que ele agradece a Deus, né? No final, quando as ações, elas não estejam tão bem, tão alinhadas com aquilo que Deus quer para você, do que Deus desejaria, a forma que Deus deseja que você esteja, né, para receber da parte dele, mas está próximo de pessoas com um conselho sábio, com uma instrução de bondade, pode preservar a sua vida. Nós vemos entre aspas, um contra-exemplo também no Antigo Testamento, um dos filhos de Davi. Esse rapaz, ele nutria no coração dele, né, um desejo maligno de ter relação com a sua própria irmã. E um amigo, conselheiro, o encorajou a fazer isso, né, de uma forma forçosa. E esse rapaz destruiu não somente a sua vida, como trouxe, né, um resquício de maldição para a sua família. E a gente não tem como, né, mudar e mudar a história, né, e dizer com certeza. Mas eu creio, amados, que se esse jovem tivesse confessado esse desejo, né, essa inclinação iníqua, alguém que tem em si uma instrução de bondade, a instrução seria diferente e muito provavelmente o fim dele também seria diferente. Então, cerque-se de pessoas que têm a palavra de Deus, né? E quando eu digo tem a palavra de Deus, não é que sabe a Bíblia. Muitas pessoas sabem decorar os versículos, mas pessoas que estão comprometidas a fazer a vontade de Deus, elas até podem errar em algum conselho, porque também existe a parte humana. Mas é muito mais fácil você receber uma instrução divina, um conselho sábio, uma instrução de bondade de alguém que está buscando agradar a Deus, do que alguém que está desalinhado com a vontade de Deus. Então, estar próximo de pessoas, né, que têm uma instrução de bondade, que têm o Espírito Santo habitando dentro dela, pode salvar e lhe livrar de enrascadas. Pode fazer com que a intervenção de Deus lhe alcance, mesmo quando as suas emoções, as circunstâncias não forem favoráveis a você. Mas a instrução de bondade, alguém carregado, né, da presença de Deus e da vontade de Deus, pode fazer uma intervenção sobrenatural na sua vida. Uma palavra vinda, a gente costuma dizer, uma palavra vinda da parte de Deus pode mudar completamente as nossas vidas. E às vezes essa palavra pode vir de um conselheiro, de um amigo, de alguém, né, que se dispôs a ser instrumento de bondade e de instrução na sua vida. Então eu quero só falar com quem está aqui conosco.
José Lindomar, boa tarde, graça e paz. Romário Bezerra, boa tarde, Romário. Juliette, graça e paz. Lucivânia Elias. A SCP Esquadrias, pastor Alexandre vai estar aqui, acredito que ministrando amanhã. Paz, reine hoje e sempre, povo santo. E Israel Fernandes, boa tarde, graça e paz. Então, estamos chegando ao fim, mas eu não poderia deixar a oportunidade de que você possa fazer a sua oferta, a sua contribuição voluntária, né, para que essa palavra também possa chegar na vida de pessoas. Né? Algumas pessoas podem pensar, mas eu não conheço ninguém, né, comprometido com a palavra, eu não conheço ninguém que pode me ajudar com a instrução de bondade, com a instrução da parte de Deus. Então, saiba que essa TV é uma oportunidade de pessoas serem instruídas, alcançadas, né, receberem uma palavra que vai auxiliar nas suas vidas, que vai mudar o seu destino eterno e situações também aqui na terra, através da instrução de Deus, da palavra de Deus. Então, você pode ser um cooperador nisso também, fazendo a sua oferta voluntária. Então, sem mais delongas, fica na paz e até a próxima live Fé e Esperança.